Olá, meu nome é Thiago Ayala, psicólogo. Vamos continuar esse processo de entendimento de como a saúde do trabalhador merece uma atenção especial, inclusive. Hoje a gente vai estar falando sobre aspectos a serem considerados na segurança do trabalho. Já falamos alguns aspectos relacionados a fatores que podem ocorrer após um acidente de trabalho e que merecem uma atenção quando a gente fala da parte psicológica da pessoa. E hoje a gente vai estar falando sobre aspectos mais profundos relacionados tanto a essa parte cognitiva, mental, como aspectos comportamentais que podem ocorrer a partir disso. E para a gente entender essa questão da saúde mental, é importante a gente ter um conceito bastante definido quando a gente lida com ela, quando a gente quer saber um pouco mais do que se trata essa saúde mental. Porque como a gente já viu em alguns tópicos anteriores, a saúde ela é bem ampla. Aquele modelo anteriormente proposto de ver simplesmente uma parte ou um momento diferenciado, único do sujeito, ele já não se dá da mesma forma nesse atual momento, onde a gente tem um olhar completamente amplo, onde a gente quer ver um sujeito mais integralizado, mais total, e não as partes. Então, entender esse conceito de saúde mental é muito importante quando a gente vai lidar ali no nosso ambiente de trabalho. Mas o que se trata essa saúde mental? Vamos para a citação aqui. As doenças mentais e comportamentais são muito frequentes em todas as sociedades, afetando indivíduos de ambos os sexos, de grupos etários diferentes e de condições socioeconômicas. Então, o que quer dizer esse significado, essas interpretações? É que a doença mental, ela pode acontecer com todas as pessoas. A doença mental, ela não é restrita a uma sociedade específica, a uma pessoa que tem, às vezes, um porte aquisitivo maior do que outro. A doença mental é passível a todos nós, talvez até para você que está assistindo, e a mim, por que não? Então, a gente sempre tem que ter um olhar harmonioso e pacificador quando a gente lida com doença mental, não aquele olhar estigmatizante que muitas vezes afasta a pessoa, mas a gente tem que ter um olhar de integralidade, tentar olhar para o todo, porque muitas vezes não é uma questão de sexo, homem tem mais isso e mulher tem mais aquilo, e nem uma questão financeira. Quantos exemplos você consegue pensar aí agora? Vamos parar um pouquinho e pensar? Quantos exemplos vocês conseguem pensar de pessoas que tinham tudo do ponto de vista de vocês para dar certo, para ser tranquilo, para ter paz na vida, para não ter problemática nenhuma relacionada ao trabalho, à família, porque ela tem muito dinheiro e com isso a gente imagina que a vida vai ser muito melhor. Mas se vocês forem analisar, e não precisa pensar muito para isso, existem muitas pessoas que têm condição financeira até elevada, mas passam por muitas dificuldades relacionadas à saúde mental. Então, isso daqui que a gente vai estar explorando, não essa saúde mental estigmatizada, ou que às vezes, muitas vezes está dentro do nosso imaginário, mas a saúde mental do dia a dia, aquela saúde que a gente pode conversar, que a gente pode estar falando abertamente para todo mundo. Não é algo para ter vergonha, mas sim é algo para ser observado. Então, quando a gente fala de fatores de saúde mental, a gente tem que considerar a saúde mental diferente de doença mental. Doença mental é aquilo que você já está familiarizado, muitas vezes uma linguagem psiquiátrica, sabe? Esquizofrênico, depressivo, o ansioso, talvez num grau mais elevado. Isso são doenças mentais, são aquelas categorias que você abre um livro de medicina, tem lá a CID-10, não é? Onde você consegue achar vários exemplos ali classificatórios de doenças e que às vezes a gente acaba enquadrando uma pessoa para ter um linguajar mais acessível na parte hospitalar, para a gente saber se comunicar. Porém, quando a gente fala de saúde mental, é diferente de falar de doença mental. Saúde mental, como nós vimos, pela Organização Mundial da Saúde, é definido como um completo bem-estar, tanto relacionado a um lazer, como relacionado a uma vida com a família, como relacionado ao trabalho e muitas outras coisas. Então, quando alguém perguntar para você de saúde mental, não confundam saúde mental com doença mental, certo? Então, as pessoas mentalmente saudáveis são aquelas que compreendem que ninguém é perfeito. Isso daí é um senso comum.
Dessa forma que a gente consegue estar nutrindo essa questão da saúde mental, porque todos nós possuímos limites e a gente não pode fazer tudo. Então, no ambiente de trabalho, essa visão é muito importante, a visão de que o homem, o sujeito, ele não pode exercer tudo, ele tem as suas limitações. E o técnico de segurança do trabalho precisa estar atento a isso, às limitações do sujeito, ao que ele dá conta, certo? Então, para ter saúde mental, o que é preciso? Primeiro, estar bem consigo mesmo e com os outros. É importante essa troca, essa relação de você ter uma compreensão maior de você mesmo e também ter uma compreensão do outro, aceitar que existem exigências da vida. A vida exige muito da gente. Então, para ter uma saúde, essas exigências elas têm que ser supridas. E sempre vão existir exigências, não é mesmo? E saber lidar, né, com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis. A vida é feita de várias emoções, não existe boa ou ruim, existe aquela que você sabe lidar. Então, todas elas fazem parte da vida do trabalhador e da sua também. É importante estar sabendo lidar com tudo isso e reconhecer, como eu já tinha falado, que existem limites, né? Buscar ajuda quando necessário. Lógico, você vai estar lá dando suporte para aquela pessoa que trabalha, dando suporte para aquela pessoa ali que está junto com você do trabalho, mas muitas vezes existem limites e às vezes é preciso uma orientação adequada, buscar um auxílio adequado. E a gente tem que lembrar constantemente que todas as pessoas, elas podem estar apresentando sinais de sofrimento psíquico aí na fase da sua vida. Isso é normal, mas os aspectos a serem considerados aí na segurança do trabalho, a gente vai estar conversando no próximo tópico, certo? Até mais!